Vamos lá. O que adianta então, nós vamos falar sobre comunicação. O que adianta então você ter a sua ICP clara, você ter bem definidas as suas metas, se você não sabe se comunicar? Cientificamente, essas são as duas principais formas de comunicação. Tem outras que eu vou te ensinar hoje, que os pastores erram muito nas outras também. Mas essas são as duas científicas. As duas formas científicas de comunicação é a comunicação verbal, aquilo que você fala, e a sua comunicação corporal, como o seu corpo reage. Tem gente que fala uma coisa e o corpo diz outra. Criança, por exemplo, fala muito mais pela linguagem corporal. Você pega que você está triste, se não está, pela linguagem corporal. Você tem que aprender a ler seus filhos, nem tudo eles vão te falar. Uma vez minha filha chegou da escola, eu estava escrevendo o livro 12 dias, eu estava muito focado, e eu vi minha filha passando, chegando da escola, meio cabisbaixo. E apesar de eu estar num grande projeto, eu vi que ela passou diferente. Falei, filha, o que houve? Nada não, pai. E continuou andando. Falei, não, filha, vem cá. Parei, fechei o computador e fui até ela. Falei, filha, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, tudo bem. Só não quero mais voltar para a escola. Aí o que a gente, às vezes, sem preparo emocional, fala? Quem não quer voltar para a escola? Tem, na época tinha 6 anos, tem 5, 6 anos que acha que manda em você? Quem não estuda não cresce. Aí você dá um sermão na criança e dispensa ela. A geração passada fazia isso, a nossa não. A nossa se comunica. Por isso que nós não vamos perder nossos filhos. Então eu sentei com ela e falei o seguinte: por que você não quer mais ir para a escola? Ela, pai, porque a professora chamou a gente para escrever no quadro hoje, todo mundo conseguiu escrever a frase certa, só eu errei, aí todo mundo riu de mim. Eu peguei ela e ao invés de falar o que a gente fala, que isso, filha, você é muito inteligente, não liga porque as pessoas falam não, tudo invejoso. Eu falei, filha, as pessoas sempre vão rir quando a gente erra. Até hoje riem do papai quando o papai erra. Você vai passar por muitas situações parecidas com essa na vida, e se você não aprender a lidar com isso, talvez às vezes você não tenha o papai por perto para chorar e você vai tomar outro tipo de atitude. Peguei ela no colo, botei ela em cima da mesa da minha sala para ela ficar mais alta que eu. Falei, mas uma coisa você tem que saber: Deus está cuidando de você lá de cima e eu estou cuidando daqui de baixo. E não importa o que você passe, você vai estar sempre, vai poder contar com Deus e com o papai para poder nos dias difíceis te orientar. Agora, não liga porque as pessoas estão rindo de você, porque o que importa é o que Deus acha de você e o que eu acho de você. E eu acho que você vai mais longe que eu, que você vai escrever mais livros que eu, que você vai ser melhor do que eu, que você vai viajar melhor do que eu. E comecei a profetizar sobre a vida dela. Mas essa profecia, na verdade, é um link emocional para tirá-la da baixa estima, da baixa autoestima, e levantar o emocional dela. Senão uma crença limitante poderia entrar ali, que ela nunca faz nada direito. E eu falei, tudo que você faz, papai gosta. Ela chorou, botei ela no colo, pronto, ficou feliz, foi embora. E às vezes, se você não sabe ler a linguagem corporal dos seus filhos, você deixa estar passando ali uma crença limitante, às vezes um trauma. Porque ali era só uma crença limitante, eu não posso, eu não consigo, mas podia ter sido alguém tocado sexualmente no teu filho e você não percebeu. Podia ter sido alguém que agrediu verbalmente e aquilo vai virar um trauma e você não percebeu. Então a criança fala muito na linguagem corporal. As pessoas também. Eu lembro que uma vez eu já dominava a comunicação pela neurolinguística, e eu fui fechar um negócio em Amman, na Jordânia. Eu cheguei num voo atrasado da Emirates, perdi uma conexão, a reunião era tipo meio-dia no restaurante, eu cheguei 11 horas no aeroporto de Amman, fui com a mala com tudo para o restaurante. E quando cheguei nesse restaurante, eu perguntei para a moça, onde é o banheiro? Ela falou assim, você vira aqui do lado, vai pela lateral. E eu estava muito nervoso, porque eu estava indo só para fechar esse negócio. Eu tinha um preço, o cara queria negociar outro, na época que eu era empresário, né? O cara queria negociar outro, mas o cara era o dono da rede hoteleira, e eu estava preocupado, porque eu tinha investido para ir lá nessa viagem, eu tinha que fechar aquele negócio, e o cara era um cara importante. Eu estava todo ansioso, todo nervoso, e
peguei a lateral, deixei a mala na entrada e peguei a lateral do restaurante. Quando eu estou entrando pela lateral do restaurante, dá para ver o restaurante aqui. E eu vejo o cara que eu ia negociar sentado. Ele não me vê porque eu estou entrando pela lateral, mas eu o vejo. E quando eu o vejo, ele está sentado numa mesa, numa cadeira, batendo o pé e coçando a unha assim, ó. Como eu dominava a comunicação pela neurolinguística, eu já entendi. O cara está mais nervoso e mais ansioso que eu. Esse negócio deve ser mais importante para ele do que para mim. Essa ansiedade para um cara do nível dele não é normal. Eu significo alguma coisa para ele que ainda eu não sei. Eu comecei a interpretar um monte de coisa. Fui no banheiro, lavei o rosto, me preparei, voltei. Quando eu voltei, eu não voltei mais com a atitude de tomara que dê certo, eu voltei, tudo bem? Olha só, eu tenho 2 horas para fechar esse negócio porque eu volto para o Brasil ainda hoje. E tem mais, querido, vai ter que ser nessa condição aqui. Porque eu só posso fechar nessa. E eu não vim do Brasil para perder um negócio. Aí ele olhou, não, mas aqui, e eu continuei olhando para ele. Conclusão, fechamos a missão impossível. Não era uma missão impossível e fechamos do jeito que eu tinha escrito no papel. Por quê? Porque ele denunciou que estava ansioso e nervoso antes que eu sentasse. Se eu não tivesse percebido isso, eu estaria pior do que ele. É por isso que o conhecimento liberta. E quando você tem um conhecimento de certas coisas, você consegue superar-se. Você consegue se superar. Uma coisa que eu lembrei agora, queria pedir, que qualquer um que tenha filmado as aulas, não autorizamos subir na internet. Você pode guardar para você. Aliás, não era nem para filmar, mas já que já filmaram alguns, não tem problema, portanto que fique no seu celular. Não suba na internet, porque isso é um curso pago, tem informações aqui que se forem colocadas só uma parte, parece outra coisa. Então, por favor, eu estou pedindo isso porque tem todo também um trabalho jurídico em cima dessas coisas. Não subam na internet, não tem autorização para subir na internet. Grave, use para você estudar em casa, não tem problema nenhum. Portanto, que não suba na internet. Estamos de acordo? Amém. Então, pode continuar filmando, o papai parou, não tem problema não. Só não sobe na internet. É muito importante que você aprenda a dominar a linguagem verbal e corporal. Ler as pessoas é muito importante. Hoje, para mim, é muito fácil eu entender as pessoas só lendo a expressão corporal da pessoa. Algumas palavras que elas falam, estou conversando com uma pessoa, por uma palavra que ela falou, eu já entendi o problema que ela pode me dar lá no futuro. Eu estava esse dia no carro com um pastor auxiliar que ele falou assim: não, cara, aqui é bênção. Meu pastor, né, tu sabe como é que é, né? Ele é assim, é bom, é homem de Deus. Mas quando ele mandou um mais, eu falei, eu já não ando com esse cara. Porque quando ele mandou um mais, o mais, na linguagem verbal, que é o porém, cancela tudo que você falou de bom antes. Quando ele mandou um mais, ele está falando mal do pastor sem perceber. E eu já não vou escutar. Então existem palavras que na sua linguagem verbal não podem existir. Por exemplo, você tem que substituir a palavra mas, porém, por um e se. Cleiton, você é uma bênção, tá? Você tem sido muito importante na minha vida, mas você sempre chega atrasado e isso tá me... Aí o cara, ele falou que eu sou uma bênção, falou só para poder me repreender e falar que eu chego atrasado. Isso inconscientemente já entrou nele. Agora você fala, Cleiton, você é uma bênção, cara, você é um cara muito importante para mim. E se você começar a chegar na hora, eu jogo pro positivo. Não cancelei o que eu falei. E se você começar a chegar na hora, vai ficar perfeito. A pessoa, tá bom, não pode deixar, Tiago. A sua comunicação, você tem que lembrar que muita coisa é inconsciente. A intenção da comunicação não vale para quem está escutando. Ah, mas não foi minha intenção. A sua intenção não vale. O que vale é o que a pessoa entendeu. O que vale é o que ela interpretou. Você precisa ser um especialista em se comunicar. Tem gente que não sabe se comunicar de forma direta, de forma detalhada. É uma coisa que eu ensino para a minha equipe. Eu sempre falo o seguinte: e-mail. Cleiton, você falou com o pastor fulano? Falei, mandei um e-mail. Eu falei, Cleiton, vem cá, Cleiton. E-mail é comunicação, Cleiton? Já ensinei que não. Comunicação é quando você manda um e-mail, o cara responde dizendo que recebeu e tem um okzinho, manda um emoji assim, ó. Recebi.
Se o cara não recebeu, não tem comunicação. Mandar e-mail não é comunicação. Comunicação é quando tem feedback do que você falou. É quando a pessoa entendeu o que você falou. Uma vez eu estava num curso desse, cheguei para um rapaz que estava me ajudando e falei assim: faz um favor para mim, vai lá no meu carro, pega o microfone que está lá rapidinho para eu poder botar aqui. O cara, tá bom. Passou 20 minutos, o cara não veio. Aí eu já comecei, irmão. Eu falei: meu Deus, cadê esse cara? Não é possível, que incompetente, irmão. 20 minutos para pegar um carro, está aqui, mas não é possível, gente. 25 minutos vem um cara, todo suave. Cheio, está aqui. Eu falei: irmão, onde é que estava o carro? Aqui na frente. Então por que tu demorou tanto? Aí ele falou assim: no final do curso a gente conversa. E aquele cara me deu uma aula de comunicação. Falou assim: Tiago, da próxima vez, seja específico no que você quer. Porque o carro eu não sabia onde estava estacionado, eu não sabia qual era o carro, eu não sabia em que lugar do carro estava o microfone, e na verdade o microfone era um fininho, eu nem sabia que aquilo era um microfone. Eu demorei 20 minutos para achar o carro, 5 minutos para achar o microfone. Eu falei: me perdoe, é verdade. Então agora quando eu passo uma ordem para alguém, eu falo: querido, faz um favor para mim. O nome disso é você checar também, é você comunicar-se diretamente e checar a informação. Olha só, faz um favor para mim? Faço. Então, um Fusca branco parado aqui embaixo, você vai nesse Fusquinha, do lado, debaixo do assento do passageiro, tem uma caixinha azul. Nem precisa falar que é microfone, porque o cara talvez não sabe o que é. Você tem uma caixinha azul. Você pega, por favor, ele está estacionado. Você traz para mim em 2 minutos? Sim. Entendeu? Entendi. Então repete o que eu falei. Você falou porque tem um Fusquinha branco parado aqui, embaixo, só descer a escada, e que debaixo do banco passageiro tem uma caixinha azul. Você quer a caixinha azul? Isso mesmo. Pega lá para mim, pego. Em 1 minuto e meio ele está aqui. Aí você está chamando os teus liderados de incompetentes, mas é você que não sabe dar ordem. É você que não sabe comunicar direito. Você acha que porque você falou, o cara entendeu. É aquilo que eu falei, estava falando em temperamentos. O paciente, ele tem a mania de dar orientações indiretas e depois falar: pô, mas vocês não fizeram. Mas para quem você falou para fazer? E você pode ver que todo homem na Bíblia que teve êxito no ministério foi um bom comunicador. Se o cara não consegue comunicar, e comunicar é o que você vai entender, não é o que eu vou falar não. Aqui está a dificuldade. Martin Luther King conseguiu o que conseguiu, não era porque tinha um contato político, não era porque era alguém especial, não é porque um anjo estava do lado dele, é porque ele era um excelente comunicador, porque várias pessoas tentaram igualar negros com brancos antes e não conseguiram. Malcolm X tentou fazer a mesma coisa, contemporâneo de Martin Luther King, mas a forma que ele se comunicava ninguém entendia. A forma que Luther King falava, todo mundo amava, apaixonava por ele. Comunicação é questão de sobrevivência para vocês que são pastores. Você precisa ser um comunicador. Se você prega a palavra, as pessoas precisam entender o que você quis pregar. Eu melhorei muito minha pregação, sabe por quê? Porque minha equipe de filmagem não era cristã, não é crente. Então, as primeiras vezes que eu fui pregar, eles foram filmar. Acabou, eu falei assim: e aí, gostou? Não entendi assim, o que você falou. Você falou um negócio do Jonas, depois entrou um negócio de Samuel, profeta. O que é um profeta mesmo e tal? Foi quando eu percebi que o que a gente fala, só crente entende. E que a gente tem que falar como se estivesse falando com uma criança de 7 anos, explicando tudo, desde data até quem foi, o porquê, para você chegar a um raciocínio lógico e a pessoa que está te escutando em meia hora ficar impactada com aquela mensagem. Porque se você conseguir passar uma novidade em meia hora, só uma novidade, você já impactou a vida da pessoa para sempre. Aí você vem preparando toda a comunicação para comunicar aquela novidade. Teu trabalho está feito como pregador. Você ensinou, exortou, transmitiu a palavra de forma correta, coerente e bem comunicativa. Ou tem gente que simplesmente não sabe comunicar.
não sabe como começar, não sabe como terminar, não sabe como organizar as ideias. Quem anda mais comigo sempre fala o seguinte: Tiago, você trouxe o esboço que você vai falar? Porque quando eu não levo um esboço, eu não preciso ler, mas eu tenho que estar com um esboço. Eu rapidamente, como o Daniel falou, eu me distraio com outras coisas. Então, por exemplo, eu ia pregar sobre sabedoria, mas eu vi uma pessoa que está carrancuda, eu olho para a pessoa e falo assim, tem pessoas que precisam de inteligência emocional, inclusive. E mudo a mensagem para tentar atingir aquela pessoa, atingir, que eu digo positivamente, para tentar salvar essa pessoa, mas não era o que eu tinha programado, nem o que Deus tinha me pedido. Então, e aí acabo me perdendo na mensagem, fica sem pé, sem cabeça. Essas eu não subo na internet. É por isso que você fala, nunca vi uma dessas. Não sou bobo. Então, mas eu erro como qualquer um de vocês. Porque tudo que não é intencional acaba dando errado. Então, como eu vou comunicar? Por que eu vou comunicar isso? Cada vídeo que você vê meu é intencional. A gente discute com a equipe quais são os assuntos, problemas da semana. O marido está saindo muito de casa, vamos pregar sobre paternidade. O problema é que é emocional, vamos pregar sobre não sei o quê. As pessoas têm dificuldade de seguir projeto, vamos pregar sobre Neemias. Então, por quê? Eu preciso comunicar a necessidade do povo de uma forma que eles entendam dentro de um tempo que eles possam assistir. Lembra da geração Netflix que eu falei ontem? Você precisa decidir então se você quer ou não quer continuar o ministério, porque no ministério você vai ter que ser um bom comunicador. Você vai ter que saber falar, você vai ter que saber se expressar, passar a ideia do que Deus colocou na sua mente. Não adianta você descobrir o teu propósito de vida, como eu falei no início, e não saber mostrar para as pessoas qual é o teu propósito de vida. Então essas aqui são as duas principais: a comunicação verbal e a comunicação corporal. Dá para ler as pessoas que estão tristes, em depressão, pela linguagem corporal. Quem está desanimado, quem dá o jeito que a pessoa fala, as coisas que ela fala, denuncia o caráter, quem ela é. Quem fala mal de você para os outros vai falar mal de quem fala mal dos outros para você vai falar mal de você para os outros. Então você já sabe, se a pessoa falar mal de mim, é comunicação verbal, você já pode interpretar o futuro, vai falar mal de mim para os outros. É que nem quando você, pastor, aceita aquele irmão que está vindo de outra igreja, aceita ele no gabinete falando, o meu outro pastor, vou te contar, pastor, fazia isso, fazia aquilo. Já saiba que ele vai sair daqui a alguns meses da sua igreja fazendo a mesma coisa com você. Porque esse é o caráter dele, ele comunicou isso, verbalmente você não entendeu, não interpretou porque não quis, porque não tinha inteligência na época, agora você tem. Você, meu irmão, não fale do seu ex-pastor. Se você está aqui é porque você concorda com esse pastor que Deus está colocando na sua vida. Os erros do seu ex-pastor, eu não vou poder mudar porque eu não pastoreio ele. Então encerrou aqui, amém? Glória a Deus. Podemos dar um glória? Glória, amém. Tem que ser assim. Comunicação tem que ser rápida, direta. Eu cobro muito da minha equipe, é o seguinte: explique direito o que você quer dizer, não começa a comunicar dando volta. O que exatamente você quer? Para que a nossa comunicação seja efetiva, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver. Você se comunica pelo que fala, você se comunica pela linguagem corporal. Por isso que é muito importante, quando você fala em público, você saber como gesticular. Quando você está conversando com pessoas, como você olha a pessoa, como você toca na pessoa, o que você faz, o que você está passando. Tem gente que passa intimidação pela forma que toca na pessoa. Tem gente que dá medo pela forma que olha, fala, meu irmão, queria falar contigo um negócio. Ele está falando uma coisa, mas o olho está dizendo outra. Você fala assim, meu Deus, isso é olho de terrorista, meu Deus, será que o cara vai me pegar? Nós precisamos alinhar a linguagem verbal, o que falamos, com o que o nosso corpo comunica. E aí, irmão, está tudo bem? Está tudo bem. Ele falou, está tudo bem. O corpo falou o quê? Está tudo mal. E a linguagem corporal sempre é mais verdadeira, porque o teu cérebro ele comanda o que você vai falar e o corpo reage naturalmente ao que você está falando. Então você pega muito mais verdades e mentiras pela linguagem corporal. É por isso que o FBI é treinado em linguagem corporal, nessa neurolinguística. Tem até alguns livros que eu já li sobre isso, de como o FBI pegou pessoas nos Estados Unidos, entrando ilegal, entrando com drogas, etc., pela linguagem corporal. Eles pegaram um casal russo que estava entrando com arma nos Estados Unidos, está no livro O Manual de Persuasão do FBI, vem de qualquer livraria.
E eles pegaram um casal russo que estava entrando ilegalmente nos Estados Unidos com as armas. A polícia ficou desconfiada, mas não quis abordar o casal, porque eles não tinham certeza, estava um conflito Estados Unidos e Rússia, se a gente abordar e o cara não for só turista, vai queimar a imagem do FBI. Ficaram naquela dúvida, até uma hora que um tenente falou assim: pega que é terrorista. O cara falou: pega por quê? Ele falou assim: olha como é que está a mão na cintura dela. Eles estavam disfarçando de casal, mas na verdade não se conheciam, eram só contrabandistas de armas. Então ele botou a mão na cintura de uma forma tão quadrada, tão desrespeitosa, e falou assim: nenhum marido faria isso. Alguns fazem. Mas ele falou assim: não é possível. O cara desconfiou da mão na cintura e falou assim: isso não é um casal. Foi em cima deles e era realmente contrabandista de arma. Então tem gente que está nesse nível de interpretação corporal. Aí o pastor não precisa ter tanto, né? Você está pregando e fala assim: irmão, você que está pensando aí, ó. O pastor vira profeta com essa interpretação corporal, né? Estou sentindo. Você consegue, com isso, interpretar as pessoas e também você comunicar-se muito melhor. Agora, tem 3 formas muito atuais de comunicação que o nosso Instituto Destiny descobriu recentemente por umas pesquisas que eu fiz com grandes líderes mundiais, e eu quero apresentar para você. Isso aqui, eu entrevistei 100 líderes mundiais para escrever o livro 12 Dias e o livro novo que eu estou escrevendo, O Maior Poder do Mundo. E muita coisa que eu estava falando de comunicações com grandes líderes mundiais, grandes homens que dirigem as maiores igrejas do mundo. Eu perguntei como eles selecionam pessoas, por exemplo, para poderem andar com eles, como eles conseguem entender a forma que eles têm que se comunicar com o público e etc. E 3 coisas foram citadas em 100% dessas conversas. Os líderes grandes, os relevantes, eles reparam 3 coisas numa pessoa: o que ela está vestindo, o que ela está postando nas redes sociais e com quem ela está andando. Essas são as 3 formas mais atuais de você comunicar alguma coisa. Preste muita atenção nisso, que isso aqui é inovador. O que você está vestindo. Lembra quando eu falei ontem do pastor, igreja super sucesso, mas só tem adolescente e não dá renda? Lembram disso? Era por causa do quê? Do que ele veste. Então uma forma que você comunica é a sua vestimenta. O que você veste comunica, passa uma mensagem. O que você veste passa uma mensagem. E ontem eu falei sobre padrão. E quando você não tem um padrão, a pessoa não consegue entender quem é você, porque você sempre está de um jeito. Segundo, o que você posta. Quantos pastores que eu estou mentoreando que eu falo: irmão, reveja seu Instagram, reveja seu Facebook, senão eu mesmo não vou poder seguir mais. Porque tem coisas que se você bota lá, pastor da igreja tal, você tem que ter cuidado, porque as pessoas agora vão ver aquelas fotos como você, pastor da igreja tal. Não sei se é conveniente você postar foto comendo uma lagosta, porque tanta gente na sua igreja não pode comer nem um fígado. Não sei se é conveniente certas coisas. Ou seja, nós temos que usar nossas redes sociais para poder comunicar o nosso propósito de vida e não as suas feridas emocionais. Eu estou aqui em Nova York porque Deus me deu vitória. Esse dia eu vi um pastor, que eu até gosto dele, subindo um vídeo. Aqui, ó, para vocês não acreditarem em mim, ó, olha onde é que eu estou, pastor fulano, pastor ciclano, aqui, ó, a multidão. Aqui, ó, toma, vocês, seus invejosos. Assim, diante de Deus, o cara conhecido, estava na internet 2 semanas atrás isso. Eu falei, está nesse nível. Nós estamos vivendo a igreja desse nível. O que ele comunica para um cara sério? Um cara ferido, hein? Puxa, doente. Ele acha que é normal, está só mostrando para os inimigos que ele venceu. Mas para qualquer pessoa, puxa, ferido. Como é que eu vou ficar debaixo de um cara desse? Então nós temos que ter muito cuidado, porque o que a gente posta revela
muito de quem a gente é. Terceiro, com quem você anda, o grupo que você está inserido. Lembra que eu estava falando ontem do pastor Cash Luna, e eu falei, daqui a pouco eu vou passar um vídeo dele, e eu falei que eu demorei quase 2 anos para me aproximar, para ele virar um dos meus mentores e tal. Eu descobri algumas coisas, descobri que ele gostava de caneta Montblanc, dei uma caneta, fui me aproximando. A Bíblia diz em Provérbios: os presentes aproximam amigos e te colocam diante de reis. Está em Provérbios. E eu fui me aproximando e tal. Um dia, eu recebi um recado, eu estava dentro da Casa de Deus, em Guatemala, sentado como um membro qualquer assistindo o culto. E eu recebo no meu WhatsApp assim: olá, é o pastor Cássio, você está na igreja? Eu falei, meu Deus. Se é você, mande um meteoro cair agora. 3 confirmações de que é você. Não. Ele falou assim: você pode ficar para almoçar? Eu falei, pastor, para almoçar, para jantar, café da manhã, massagem se precisar. Tamo aí. Aí ele fala, tá bom, vou mandar te buscar. Daqui a pouco passou 2 minutos, veio um obreiro. Tiago, me acompanha? É o culto lá de manhã, já fomos saindo, já foi levado para o lugar. Quando eu entrei na sala do jantar, do almoço, que é atrás, na igreja mesmo, atrás do palco, estava sentado na mesa Brian Houston, presidente da Hillsong, da Austrália. Fulano de tal, ciclano de tal, e eu. Falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Ele, Tiago, por favor, sente-se. Eu sentei, falei, você que tem que pagar, eu já botei a mão, pobre já bota a mão no bolso. Falei, Jesus, não trouxe cartão de crédito, não trouxe nada, Senhor, estou aqui na dependência da fé mesmo. E aí, rindo, conversando, né, e tal. O comportamento te faz sentar nas mesas estratégicas. Calado, tá bom. Quando me deram uma oportunidade, eu fiz uma pergunta inteligente. Pastor, mas o que o senhor acha disso? Tal? Eu posso anotar o que o senhor falou? Posso. Obrigado. Pastor Brian, que bom. Como é que foi o crescimento? Falei pouco, anotei, acabou. Quando acabou, o pastor falou, vou te levar no hotel. Falei, tá bom. Aí fui com o pastor Cássio pro hotel. Aí ele falou para mim assim, gostou? Eu gostei, mas estou curioso. Por quê? Eu estou curioso para saber o que eu fui fazer nessa mesa. Porque, tipo assim, quem sou eu? A gente está falando de alguns anos atrás também, né? A gente está falando de coisas de agora. O que o senhor viu em mim? Por que eu estava almoçando nessa mesa com tanta gente estratégia? Ele falou assim, porque eu escutei falar de você. Me falaram que você é um grande treinador de líderes. Eu me interesso muito por treinar líderes. Então eu fui analisar 2 coisas na tua vida rapidamente. Eu entrei nas tuas redes sociais para ver o que você postava e fui ver que tipo de pessoa você anda. Aí eu descobri que você é amigo do pastor fulano, meu amigo. Aí descobri que você prega no lugar tal. Pô, gente séria. Descobri também, vi as suas redes sociais, vi tua família, vi tua... Aí eu falei assim, não tem problema nenhum ele almoçar com a gente. No almoço, eu ganhei o próximo estágio. Como tive o comportamento adequado, fiz as perguntas certas, isso tudo é comportamento, a network ampliou. A próxima vez que eu voltei para Guatemala, eu já não estava em hotel, já estava na casa dele. Então são degraus que você vai crescendo e você comunica. A primeira coisa que a pessoa vai interpretar de você, essas 3 coisas aqui. Às vezes por uma foto, talvez eu comendo hamburgão com os amigos, Cachuluna, não dá não. Dependendo do que você posta, muita gente já te excluiu e você não sabe. Fala assim, mas eu sou assim mesmo. Então continue assim, é isso mesmo que você vai ser. Porque para subir de nível, você tem que adaptar-se ao nível. Então o que você posta, o que você veste e com quem você anda. Essa semana, numa reunião de equipe, a minha equipe chegou para mim e falou assim, Tiago, fulano de tal, não poste mais foto com ele, não faça mais isso com ele. Me entregaram um relatório da vida do cara, as novidades. Eu falei, felizmente não dá. Gosto, mas não dá. Porque você se associa com pessoas
que podem simplesmente falar, com ele eu também não ando não, irmão. Isso tudo é comunicação. As pessoas interpretam você pela tua linguagem verbal, corporal. E agora, novidade aqui, ó, pelo que você veste, pelo que você posta e com quem você anda. As pessoas vão interpretando você. As pessoas vão interpretando você. Uma vez eu fui pregar numa das maiores igrejas do Brasil. Aí entrei, o pastor me recebeu com muita honra, um pastor muito conhecido no Brasil. E eu fiquei curioso, eu falei, pastor, que honra, porque a igreja é tão grande, é tão relevante, que eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, pastor, foi o senhor que me convidou, alguém que sugeriu, só para eu entender, porque eu nunca na minha vida pedi para pregar. Uma coisa importante vocês saberem. Nunca na minha vida eu pedi para pregar. Qualquer lugar que você me vê, me convidaram. Porque eu nunca pedi, nunca fiz negócio, pede para me indicar lá, nunca não teve indicação, não existe isso para mim. Se Deus me quer no lugar, Ele me leva. Se Ele não me quer, eu fico em casa brincando com meus filhos. Essa é a minha regra de vida. Não é uma regra para você, essa é uma minha regra de vida. Às vezes com você pode ser diferente, mas Deus falou assim para mim. E eu falei, o senhor me convidou. Ele, não, os jovens da igreja começaram a me perturbar. Você já assistiu o Thiago Brunet? Assistiu o Thiago Brunet? Eu disse, tem que trazer, pastor. O senhor começou a me perturbar. Aí até que eu estava no Instagram, aí o pastor Márcio Valadão postou uma foto sua falando de você. Eu falei, então vamos trazer esse homem. Então os jovens dele estavam perturbando, ele não sabia, não sei se eu trago, não sei. Aí alguém que é referência no Brasil fala que anda contigo, traz. Comunicação. Porque eu nunca mandei um e-mail, olá, gostaria de me apresentar, sou o Thiago, prego muito bem e posso estar na sua igreja no domingo se você... Faço desconto na oferta. Está entendendo o que eu estou falando? O nível que as pessoas vão te interpretar está ligado a essas três coisas. Pergunta lá atrás, tem que ser no microfone e em pé, por favor. Oi, irmão Diego de Vespasiano, Minas Gerais. A dúvida é o seguinte, nós que viemos de um meio pentecostal, que trajava já a metodologia de vestimenta, o coque das irmãs, a saia, roupa social para os irmãos, hoje eu estou no meio batista e tenho muita dificuldade de adequar, porque eu fui treinado e aprendi a essa cultura. O que o senhor me indica, mantém, o que o senhor me ajuda aí nessa parte? Meu irmão, você conhece o Roberto Justus? Conhece o João Dória Júnior? Não conhece o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior? Não pessoalmente, você nunca viu ele na vida. Mas o Roberto Justus você conhece, sabe quem é? Ele só usa terno, irmão, e não é varão. O problema não é se você usa terno ou não, o problema é que você tem bom gosto para botar o terno. O problema do crente é que ele escolhe o pior terno, o que tem aquela boca larga, listrado com não sei o quê. Não existe como se vestir, você se veste do jeito que você quiser. O jeito que a igreja que você resolveu ficar coloca para você. Eu não gosto de usar terno, mas eu sou da Assembleia de Deus, meu pastor manda botar terno na ceia, irmão. Eu estou lá feliz da vida. Porque se eu não quiser, não quero, estou revoltado, então vai para outra igreja. Porque na minha assim eu obedeço como é na minha igreja. Mas é tão simples isso. Agora eu vou com um bom terno, né? Eu vou com um bom terno. Porque o senhor pode pagar. Não, vai ver a marca do meu terno, para ver se não é a mesma que você pode comprar. É que eu perco um tempo com um cara, pergunto, você pode dar uma afinada aqui na perna, irmão? Você pode ajustar isso aqui? Aí você vai com o terno todo tá. Não, esse listrado abóbora não, irmão. Obrigado, me dá só o... Não tem a ver com a vestimenta, tem a ver com mau gosto. Tá entendendo? Esse negócio de tipo de se vestir não existe mais. Você se veste como você quiser, irmão. Hoje em dia pode fazer tudo, pode andar de camiseta, não pode andar de terno, agora vai me proibir de andar de terno? Não. É certo ou errado? Depende, está combinando pelo menos? Está combinando, pode. O problema é não combinar, né, irmão? Tiago. Oi. Outra pergunta em relação à comunicação. Página 47.
Esses 3 pontos aí falam da embalagem. Isso tem que estar em congruência com o conteúdo. Sem dúvida. Então, Com propósito. Senão você vai comunicar algo que você não é, quando a pessoa te conhecer vai te dispensar. Exatamente. E, assim, tem que ser trabalhado tanto essa questão do conteúdo, de estar buscando, de estar estudando, de estar mergulhando em conhecimento, né, andando nas rodas, porque tem muita gente, quer dizer, eu já vi pessoas que querem passar uma imagem e quando a gente chega perto, até pelo Facebook ou pela internet, vê o que veste, vê o que posta e vê com quem anda. Tá, deixa eu te explicar porque tem uma maldição aí. Você entendeu o que ele falou? Pessoas que demonstram ser uma coisa, mas quando você conhece não é nada daquilo. Eles postam no Facebook que são intelectuais, que são não sei o que. Quando você conversa, o cara... Tem uma maldição aí. Porque Jesus, ele nunca amaldiçoou uma prostituta, um drogado, um traficante. A única maldição que saiu da boca de Jesus foi para alguém que não dava fruto. Aquela árvore entre Betânia e Jerusalém. Mas por que ele foi até aquela árvore? Antes de ter fome, ele viu alguma coisa. O que ele viu? As folhas. A árvore anunciou algo que não tinha. Aí Jesus vê as folhas, dá aquela fome. É a mesma coisa você passar em frente ao McDonald's, para quem gosta, fala, ai, delícia, né? Ninguém gosta, só eu. Eu estou me libertando aos poucos, irmão. Eu vejo aquele M, eu fico, ai Jesus, que isso? Mas por que isso? Você comeu ontem? Eu falei, mas hoje é um novo dia. Hoje é quarta-feira, dia do Big Mac. Aí Jesus olha para as folhas, dá fome. Você já viu que quando você olha para aquele comercial da Coca-Cola dá sede? Você vê aquele copo suando e fala, ai, vontade de tomar uma coca. Aí Jesus olha para a figueira cheia de folha e fala, puxa, que vontade de comer um figo, estou com uma fome. Quando ele chega perto, não tem figo. Ele amaldiçoa aquela árvore. Porque o que importa na vida de das pessoas não são as folhas, são os frutos. Então, se você posta uma coisa que você não é, você vai atrair um tipo de pessoa que quando descobrir que você não é aquilo, vão te amaldiçoar, vão te botar de lado. Não faz, esse cara não presta, pô. Então você entra no... Quem é que já estou falando? Jonathan Nemer, comediante cristão. Você entra no Instagram dele, o que tem? Piada. Aí ele pode estar falando, tá aqui no banheiro, todo mundo... Ótimo, é isso que ele faz. Quem não pode fazer isso sou eu, que sou coach. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que postar, por mais besterol que seja, o que você anuncia que faz, a tua missão de vida. A missão dele é fazer comédia e está fazendo muito bem. Então ele tem que postar comédia. Ele não pode postar lendo um livro de Platão, que lindo, saber que a política no século... Bobeira, o que é isso? Então você entra na minha rede social, está lá, coach, escritor, pastor, casa de destino e tal. Então eu tenho que postar coisas que estão ligadas a isso, porque eu estou anunciando que eu sou isso. Porque eu sou isso. E muitas pessoas que andam comigo falam assim, cara, sabe qual é impressionante de andar contigo? Está aqui minha equipe aqui, ó. É que aquilo que você faz no púlpito, você faz com a gente. Ou seja, eu estou aqui te ensinando. Se eles estivessem no avião ou no carro comigo, eu estava dando aula, do mesmo jeito, eu não paro. Falei, cara, o interessante é que não sei o quê. Eu sou isso aqui. Eu não sou outra coisa. E é por isso que vem a credibilidade e a autoridade. São duas coisas que a pastorada perdeu e por isso que as igrejas esvaziam. Porque credibilidade e autoridade é inegociável. Credibilidade vem quando você mostra a coerência na comunicação e o que você é de verdade. E a autoridade vem com as batalhas vencidas. Você venceu batalhas naquela área, você ganha autoridade naquela área. Fugiu do problema naquela área, é só um covarde naquela área. Na seção 10 aqui, a neurolinguística na comunicação do líder. Qual é a mensagem que você, sua postura, sua apresentação e o seu comportamento passam? Você está passando uma mensagem com tudo isso. Postura, apresentação, forma que fala, etc, etc. Aqui tem um texto que você pode ler em casa para a gente ganhar tempo. Mas tem aqui quando eu falo das roupas.
Você, por exemplo, pegue Barack Obama. Vê se você acha na internet aí uma foto de um discurso do Barack Obama, qualquer um deles, e bota aqui para mim. Você pega o Barack Obama, 8 anos ele foi presidente dos Estados Unidos, sempre com as mesmas roupas, porque ele queria criar um padrão de comunicação. Cada cor tem uma intenção de comunicação inconsciente. Por exemplo, o azul comunica poder, comunica limpeza. Você pode ver que candidato a governador e presidente vai para o debate tudo com camisa azul clara. Pode ver isso, meu irmão. Se eles querem passar a imagem de trabalhador, quando eles estão dando entrevista na rua de dia, é com a camisa dobrada até aqui. Nós estamos aqui no trabalho, camisa branca. Sou um cara limpo e trabalhador. São as imagens inconscientes. Comunicação inconsciente. O teu cérebro está interpretando aquilo que ele não está falando. Então Barack Obama, a biografia de Barack Obama é muito interessante. Tem uma história que a mãe dele manda ele no mercado. Ele tinha 14 anos de idade, morando ali perto, nas regiões de Chicago. E a mãe dele fala assim para ele: Barack, vá por favor no mercado e compre leite. E ele começa a se arrumar, bota a calça, bota o suspensório. Não, meu filho. De qualquer jeito, vai logo ali no mercado, estou precisando do leite. Aí ele falou assim: mãe, 14 anos de idade, eu tenho as 3 desvantagens que esse país oferece. Eu sou negro, pobre e estrangeiro. Eu já estou em desvantagem. Para que eu vou em mais desvantagem estando vestido de qualquer maneira? Com 14 anos ele tinha ideia de que o que ele vestia comunicava. Então para ir na padaria ele se arrumava e ia lá. Biografia do Barack Obama. E olha que interessante. Esse, para mim, nos últimos 10 anos, foi o cara da comunicação, na minha opinião. Forma de gesticular, tom de voz para falar, como ele expressava as palavras, como ele vestia, estava sempre com as mesmas roupas, comunicando. Você viu o Barack Obama, impressionante. Ele comunicou várias coisas. Tem um vídeo dele que ele entra. Ele é o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo. Ele está vindo andando, entra no helicóptero presidencial. Passa 2 segundos, ele desce na chuva, bate continência para o soldado que estava na porta, cumprimenta e entra de novo. Isso foi intencional, meu irmão. Aí você chora, que humilde, inocente. Ele era um líder, ele é presidente, ele é intencional. Ele sabia que se ele descesse ali e cumprimentasse aquele cara na chuva, o vídeo ia viralizar, porque presidente não faz isso com soldadinho. Ele era intencional nas roupas, ele era intencional no que ele falava. Agora olha que interessante. Em 2004, ele vem em 2008 como candidato. Em 2004, 4 anos antes, tem uma convenção dos democratas num ginásio em Chicago para 10 mil pessoas, onde seria anunciado Hillary Clinton como candidata a presidente. Barack Obama já era senador por esse estado, por Illinois. Então ele é convidado para fazer o speech inicial, para fazer a abertura, para ele falar 10 minutos. E aqui na apostila, eu vou ensinando algumas coisas sobre comunicação, e aqui na página 48 eu falo sobre o storytelling, ou storytelling. São histórias que conectam as pessoas, tocam seu coração e as envolvem. Pegou isso? Ou não? Esse cara aqui, Barack Obama, era especialista nisso. E muita coisa das minhas pregações eu adaptei, que eu aprendi com ele. Em 2004, convidam ele. Cada movimento que você faz denuncia alguma coisa. Vou botar de frente aqui para vocês. Em 2004 anunciam: enquanto nossa candidata está se preparando, vamos receber o senador Barack Obama. Todo mundo. Ele entra com essas mesmas roupinhas de sempre, terninho azul marinho, camisa, todo mundo aplaudindo. Ele não entra que nem a gente entra. Obrigado, pessoal. Obrigado, amém, glória a Deus. Ele entra
bota as duas mãos num púlpito igualzinho a esse, levanta o queixo e espera. Enquanto o pessoal está aplaudindo, ele está mandando uma imagem consciente de poder. Duas mãos sobre a mesa, queixo levantado. Todo mundo, meu Deus, que líder. Sem consciente, o cara está inconsciente mesmo. Meu Deus. E ele está lá. Quando o pessoal acabou de aplaudir, ele começou a falar e entrou direto no assunto. Você pode ver que geralmente quando eu vou pregar, eu começo direto pregando. Eu corto a parte da política. Obrigado pelo irmão que me convidou, pelo irmão que foi buscar no aeroporto, pelo Jesus que me providenciou. Coisas que você aprende para ser um bom comunicador. Quando o pessoal acabou de aplaudir ele, essa noite é uma noite especial. Aí abriu o paletó e começou a andar. E apontou para um cara na frente. Sabe por quê? Ele já vai conectando. Aí todo mundo vai olhando para ele. Porque quando dizem que a América é uma mãe, eu posso falar, é verdade. Porque minha história, aí ele vai puxar o storytelling, ele vai começar a conectar as pessoas com uma história pessoal. A minha história não seria possível em nenhum outro país desse universo. Porque quando meu avô capinava lá nos matos da África, ele olhava para o meu pai, olhava para a gente e falava: vocês não precisam passar pelo que eu estou passando. Um dia vocês podem ir para a América e mudarem a vida de vocês. Eu cheguei na América e fui acolhido por cada um de vocês que está aqui. E eu fiz um compromisso diante do Deus dos Estados Unidos, aí jogou na religião de todo mundo, e diante do povo dos Estados Unidos, que eu darei até o último fôlego da minha vida. Aí fez assim com a mão. Pronto, entendeu? Até o último fôlego da minha vida, para que isso aqui não seja os Estados Unidos dos brancos, nem os Estados Unidos dos negros, nem os Estados Unidos dos chineses e nem dos Estados Unidos dos latinos, mas que nós nos tornemos os Estados Unidos da América. Tenham uma boa noite. 10 minutos de aplauso. A Hillary Clinton foi filmada assim. Deram 10 minutos para o homem, ele tomou a vaga da Hillary Clinton, veio como presidente e ganhou. Só pela forma que ele comunicou que estava aqui, ó. Tem gente que tem cheio de boa ideia, não consegue comunicar isso nem numa reunião de negócio, quanto mais num púlpito com um monte de gente escutando. Preparação, treino. Martin Luther King, você vê eles aos 33 anos, falando para 350 mil pessoas lá em Washington: I have a dream, eu tenho um sonho. Mas aos 18 anos, meu irmão, ele estava no curso de oratória. Vai ler a autobiografia dele. Nada é por acaso, não existe coincidência, existe treino, existe intencionalidade. Martin Luther King falou: eu vou falar bem em público, e se Deus me der a oportunidade de ter um púlpito, as pessoas vão entender o que eu falo. Tem gente que tem oportunidade, mas não sabe usá-la. Quando você despreza uma oportunidade por falta de preparo, dificilmente ela volta na tua mão. Então Barack Obama foi um desses comunicadores que envolvia as pessoas quando falava. Conectava pessoas com histórias pessoais. Sabia fazer de alguma forma as pessoas se divertirem, porque dependendo da quantidade de tempo que você fala, se não tiver um pouco de humor, as pessoas se desconectam de você, por causa dos neurônios cerebrais. Você precisa provocar emoções, seja um choro ou um riso, mas você precisa provocar emoções para que as pessoas se conectem com você. Você pode ver que os maiores pregadores que o Brasil teve eram os que emocionavam. Por mais que a palavra você não lembrasse de nada no outro dia, não te servia para nada, mas eles te emocionavam. Então Abraão, entrando por aquela pedra, Isaac... Eu fui assistir um pregador um tempo atrás. Não, escuta, isso aqui é muito forte. Sabe quando tu sabe a vida do cara toda, que tu fala assim: esse cara eu não quero escutar. Aí eu falo: não, mas vamos, o cara está aqui do nosso lado, vamos escutar o cara. Aí eu sentei, né? Me reconheceram, me botaram na primeira fileira. Aí eu cruzei os braços, linguagem corporal, né? Tipo, não aceito o que ele fala. Cruzei a perna, cruzei o braço, fiquei. Aí o cara começou. Eu fui. Aí no meio da mensagem eu falei: não vou chorar, Jesus, não faz isso.
Meu irmão no final da pregação estava no chão assim. O cara era tão bom que ele veio contando uma história. Eu falei, onde ele tirou isso, meu Deus? Ainda deu oferta, meu Deus. Eu vou ter que ofertar na vida desse cara, meu Deus. Foi filha da mãe, fez curso, ficou profissional no negócio. Jesus! Martin Luther King foi outro grande comunicador e era pastor. Ele percebeu que ele comunicava tão bem que ficar dentro de 4 paredes seria um desperdício para ele. Ele preferiu então dar voz a uma nação, ao invés de dar uma igreja só. Se você não tiver análise da tua capacidade de comunicação, você pode estar dando voz a uma igrejinha, enquanto poderia estar dando voz a uma nação. E tem gente que quer dar voz a uma nação, mas só tem capacidade para dar voz a uma igreja. Isso é importante você identificar. A linguagem corporal de Barack Obama, a linguagem corporal de Martin Luther King. Faz o seguinte. Antes de passar do Cachiluna, procura aí o último discurso do Martin Luther King antes de morrer. Tem 2 minutos e pouco. Tem vários, mas procura esse que é 2 minutos e 40 e pouco. Alguém já viu o último discurso dele antes de morrer? Um dia antes de morrer? Meu Deus, você vai chorar, peraí. Deixa eu fazer você chorar um pouco. Martin Luther King é um cara tão especial que parece que alguém avisou para ele que ele ia morrer. Não. Você vai ver o vídeo e você fala, avisaram pro cara, o anjo, alguém foi. Mas você vai ver o que ele vai falar nesse vídeo, a forma que ele fala, lembrando que ele comunicava como um pregador pentecostal. Você, irmão, que falou aí dos pentecostais, ele só falava pentecostal, irmão. Ele falava e já puxava o ombro para trás aqui, ó. Tu vai ver. E todo mundo... vou falar. Ele falava. Não. Aí, nós não trabalhamos com nomes nesse curso, por favor. Mas procura aí, o último discurso de Martin Luther King. Já, tá aí, né? 2 minutos e pouquinho. Aí, ele vai falar, ele vai deixar uma mensagem bíblica um dia antes de morrer. Em 2 minutos. Você vai ver o que ele vai fazer em 2 minutos. Se você precisa de 1h30, menos de 1h30 é um absurdo. Esse dia um pastor falou, me convidaram. Me deram apenas 1h10 para pregar. Eu falei, que absurdo. Menos de 1h30 eu não consigo passar todo o conceito bíblico que está aí no meu coração. Eu falei, pastor, então ferrou, porque hoje em dia ninguém está dando meia hora para mim. E homens como Martin Luther King faziam em 2 minutos, tá? A gente vai ver um vídeo do Cachiluna de 5, que ele pregou em 5 minutos. Você vai ver o que ele fez na igreja, em 5 minutos. Não é o tempo que te dão, é se você sabe se comunicar ou não sabe. Quem não sabe se comunicar precisa de 2 horas, 3 horas, porque quer contar a história de quando era pequeno. Quem sabe se comunicar quanto? 1 minuto e meio? Vai lá, pessoal. Pá, pum. E esse cara tinha um padrão de vestimenta, Martin Luther King, pela época dele, ele só andava de terno. Um padrão de como falava. E apesar de ter toda uma linguagem corporal, pentecostal, típica dos negros da época dos Estados Unidos, você pode ver que muita coisa do T.D. Jakes ele tira do Martin Luther King. Quem conhece o T.D. Jakes aqui? Tô com medo disso, hein? Só 4 pessoas conhecem o T.D. Jakes? 7 pessoas, tá bom. É um dos maiores pregadores da América. E o T.D. Jakes, ele prega muita coisa, muita linguagem que tirou do Martin Luther King. Você compara, é muito parecido. O jeito que eles saem do púlpito, o Martin Luther King sai do púlpito com o braço aqui, ó. Ele ia, tudo bem, irmão, já entendi. Tá pronto. Dá só um minuto aqui, obrigado. Você vai ver que o Martin Luther King saia do púlpito aqui com esse braço. O T.D. Jakes, quando acaba de falar, ele faz assim. Ele vai assim. É a mesma comunicação. E todo mundo, uau! Intencional. É claro que o Espírito Santo está ali. É claro que quem faz é o Espírito Santo. É claro, gente, isso é lógico. Se Deus não fizer, não adianta linguagem corporal, não adianta coach, não adianta inteligência emocional, não adianta nada.
Mas é lógico. A gente não vai discutir o básico aqui, né? Estou te falando que, por acaso, homens que tinham Deus e também se prepararam foram mais longe que você, foram mais longe que o fulaninho. Talvez a combinação seja, continue sendo fiel a Deus e se preparando naturalmente. Põe aí o discurso de Martin Luther King. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Ele fala o seguinte: um dia antes de morrer, no outro dia de manhã ele tomou um tiro. Deus me permitiu subir no topo da montanha e eu vi a terra prometida. Longevidade tem a sua importância, todos querem viver bem, mas eu não estou preocupado com isso. Vocês, ele estava pregando para os negros, vocês vão entrar na terra prometida e talvez eu não vá com vocês, mas nós como povo entraremos. E não importa se eu vou, se eu não vou, se eu fico aqui ou se eu fico ali, porque eu já tenho visto a glória do Senhor. E tira o ombro e vai embora. E morre no outro dia. 2 minutos, ele manda uma palavra dessa, que provavelmente em anos de ministério você não conseguiu arrancar aqueles aplausos que ele arrancou em 2 minutos. Agora repare que ali tem várias... Ele fala, I have seen... Aí ele espera. The glory of the Lord, ele continua. Aquilo tudo, ou seja, o Espírito Santo estava nele, Deus estava usando ele, mas ele sabia a hora de parar e de continuar. A gente às vezes está falando no meio dos aplausos. Ninguém entende nada. Glorifica, todo mundo glorifica. Quando ele sentia que estava aplaudindo, ele tirava. Acabou o aplauso, ele voltava. As frases bem colocadas, que tinham sentido, sequenciais. E isso fez dele um homem que mudou a parte do mundo, porque os negros têm direito de comer no restaurante hoje, têm direito a votar hoje por causa desse homem aqui que era um pastor batista. Batista. Naquela época era bom. Hoje está mais... Enfim, a comunicação determina muita coisa. E agora eu quero que você escute. Vai estar em espanhol ou em inglês. Se você não entendeu, eu vou traduzindo aqui junto. O pastor Cash Luna fez um treinamento para 12 mil pastores sobre como falar. Foi o nome do treinamento. 12 mil pastores se registraram. E foi um dos treinamentos mais fortes que eu fiz com ele. A gente conseguiu o vídeo. Ele explica sobre... A gente não vai ver tudo porque são 40 e poucos minutos. Depois você assiste em casa. Está no YouTube com o título Como Hablar. Como falar. Como hablar. Ele explica de roupa. A roupa que você veste chama atenção. Esse dia eu fui gravar um programa de televisão.
Aí a produtora me ligou e falou o seguinte: olha, não venha com camisa de bolinha nem listrada, porque a câmera não registra direito e fica... Eu falei, tá bom. Engraçado. Por que a câmera não registra? Porque é muita informação para a câmera. Para o nosso cérebro também é, mas a gente força e vê. Então quando você está todo empalhaçado, desculpe a palavra, camisa listrada, outro de bolinha, relógio de não sei o que, lenço de não sei da onde, a pessoa, aquilo está sugando a energia mental da pessoa. A pessoa tá... Só que ela não percebe porque é inconsciente. Ela fica, que palavra. 10 minutos ela não está entendendo mais nada. Pastor, amém, pastor, fantástico, 9 horas vai começar. Você está cansando a pessoa pela forma que veste e não comunica nada, esse é o pior. Então você vai ver que os grandes comunicadores são muito clean quando se vestem. Preto, branco, um blazerzinho que não chama atenção, um negócio assim, pá. Você vai ver que os grandes comunicadores são assim. Vamos assistir esse vídeo, eu vou traduzindo para quem não entender, para você ver o que é possível fazer em 5 minutos, e durante o vídeo eu vou gritando algumas técnicas que nós identificamos para você entender o que ele está fazendo. Aqui é a igreja dele na Guatemala, onde ele está dando esse treinamento. Ele vai chamar um vídeo na Gateway Church, nos Estados Unidos, onde ele pregou. Solta, DJ. Quiero que por favor vean lo que pasó en una predica, no una predica, sino en un lugar que me dieron un tiempo para dar una enseñanza. Quiero que pongan atención a lo que está en pantallas. Praise Jesus. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Get seated. Tengo unos pocos minutos para dar una palabra. I have a few minutes to speak a word. Ha sido una maravillosa conferencia. This has been such a wonderful He conference. aprendido mucho, I've learned a lot of things, y sobre todo acerca del matrimonio a través de Jimmy Evans. and especially marital situations with Jimmy Evans. Cuando Jimmy Evans habló de que durmió por 3 días en el sofá, When Jimmy Evans shared with us that he slept 3 days on the sofa, yo pensé, yo tengo casi 27 años de casado, and I thought, I'm 27 years married. nunca he dormido en el sofá, I've never slept on the sofa. siempre mando a mi esposa. I always send my wife. I'm kidding, okay? Estoy bromeando. She's the boss. Ella es el jefe. Quiero compartirles este tema breve. I just want to share briefly with you. Si cambio mi oración, cambio mi visión. If I change my prayer, I change my vision. Toda visión nace en oración. All vision is birthed in prayer. Toda revelación nace en una conversación. All revelation is birthed in relationship. Cada vez que Dios quiso revelar algo de Él, Every time the Lord wanted to reveal something from Him, lo hizo a través de una relación con alguien. He did it through relationship with someone. Nosotros sabemos por David And we know because of David que Dios tiene gran misericordia that the Lord has great mercy. y nunca nos abandona. And He has never and will never abandon us. Sabemos a través de Abraham And we know because of Abraham que lo que a Dios le agrada es la fe. that what God loves is faith. Y seguramente mucha gente va a saber algo de Dios And assuredly, people know things of the Lord, a través de tu relación con Dios. but based on your relationship with God. ¿Cómo llegar a tener tantos discípulos? How do we gain so many disciples? Cuando Jesucristo resucita, When Jesus resurrects, sus discípulos lo vieron y se pusieron a adorarle. His disciples saw Him and they began to worship Him. Y a los que lo estaban adorando, And those who worshiped Him, Jesucristo les dijo, vayan y hagan discípulos. Jesus said, go and make disciples. Todo discípulo Every disciple debe ser un adorador. should be a worshiper. Y todo discípulo que adora And every disciple that worships se puede convertir en un hacedor de discípulos. can become a discipler of worshipers and worshipers disciplers. Jesucristo le dijo a sus discípulos, Jesus Christ said to His disciples, la mies es mucha, the harvest is great,
y los obreros son pocos. and the laborers are few. Oren al Señor de la mies Pray to the Lord of the harvest que envíe obreros a su mies. that he would send the laborers to the harvest. Eso se lo dijo a los primeros discípulos, And he said that to the first disciples. se lo dijo a los siguientes 70 discípulos And he told the 70 disciples. y lo dice a nosotros hoy. And so he says the same to us today. Nosotros oramos por la cosecha. We pray for the harvest. Jesucristo no enseñó eso. But the Lord did not teach this. Jesucristo enseñó oren por obreros. Christ Jesus taught on praying for the laborers. Mi oración cambió. My prayer changed. Empecé a orar, Señor, And I began to pray, Lord, dame obreros, give me workers, Lord, porque la mies ya está lista. because the harvest is ripe. Quiero obreros. I need workers, Lord. Quiero obreros. I need workers, Lord. Quiero obreros. I need workers, Lord. Quiero obreros. I need workers. No ores por la cosecha, Don't pray for the harvest. ora por obreros. Pray for the workers. Los obreros van a aparecer The laborers will come, y la cosecha se va a recoger. and the harvest will be gathered. Dios los bendiga grandemente. The Lord bless you mightily. Isso tudo durou 5 minutos, 2 minutos e 47 ele falou, o resto toma o tradutor. Ele faz a brincadeira, honra o cara, conta da esposa que dormia no sofá, todo mundo se conecta com ele, ele entra numa pregação que ele prega sobre a colheita provavelmente de uma forma que você nunca escutou, tudo isso em 2 minutos e 47. Se você não entendeu todo o espanhol, ele falou o seguinte: a gente perde tempo orando por algo que não existe. Quando eu mudei a minha visão, eu mudei minha oração. Quando eu li a Bíblia e vi que a colheita já estava pronta, eu mudei minha oração e não orei mais por colheita, eu orei pelos obreiros. E quando os obreiros chegarem, a colheita será recolhida. Ele pregou isso, em 2 minutos e 47, a galera glorificou, entregou a palavra e acabou. O nome disso é comunicação perfeita. Não estava com roupa chamando atenção para ele, falando tranquilamente, usando bem os gestos, com histórias, o storytelling que está aí na sua apostila, que conecta as pessoas. E assim ele teve uma comunicação efetiva. E eu sei que com você também vai ser assim. Tá bom? A gente vai ter que dar um café porque a galera está dormindo. 15 minutos, água, café, banheiro. E já voltamos. Libera a música aí, DJ.